Olá, boa noite. Muitos pais deixam de pagar pensão alimentícia para os filhos porque tiveram algum desentendimento com o ex-marido ou ex-mulher, esquecem que o benefício não é um favor, e sim um direito da criança. Além disso, nessa reportagem de hoje, você também vai ver que após a separação, não são só os filhos que devem receber o benefício, ex-maridos e ex-mulheres também, desde que se enquadrem nos requisitos estabelecidos em lei. O Realidade em Pauta de hoje está no ar. O número de divórcios no Brasil cresceu 160% em 10 anos. Segundo dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o aumento passou de pouco mais de 130 mil em 2004 para mais de 341 mil em 2014. Acontece que, junto com as separações, outro percentual também cresceu: os pedidos de pensão alimentícia. O Brasil não possui dados efetivos sobre a quantidade de processos envolvendo pensão alimentícia que tramitam hoje na Justiça, e muito menos a quantidade de prisões motivadas pela falta de pagamentos de custos alimentícios. A estimativa é de que pelo menos 100 mil processos aguardem julgamento. Para a criança, quando a gente vai conversar sobre a pensão para ela, precisa ser analisada a situação econômica do pai. Então o filho ela precisa ter aí, usufruir das mesmas condições socioeconômicas do pai. Então o valor da renda mensal, em caso de empresário, aí, um rendimento anual, as situações de patrimônio, bens, são todas voltadas para o segmento do quanto especificar de ficará aí essa pensão. A responsabilidade de oferecer o mínimo necessário para a sobrevivência dos filhos é do casal, mas a realidade é bem diferente. Muito difícil. A minha luta começou há quase 20 anos atrás, com a minha primeira filha, que eu sou mãe solo sempre. Então eu me acostumei a lutar, buscar, porque não tinha outra opção. Era essa ou essa. A Thaisa explica por que decidiu não fazer o pedido de pensão. Não, nunca tentei. Porque quem é pai sabe os deveres, né? E quando a gente vai buscar pensão alimentícia, também tem aquele negócio de ficar de 15 em 15 com a criança. Se não quer a criança, nem de vez em quando, de 15 em 15 com a obrigação, tanta coisa pode acontecer. Morro de medo de alguma coisa acontecer, de quem tá com ele, não gostar da criança e fazer algum mal. Então eu prefiro deixar do jeito que tá. Muitas vezes até o padrão cai, porque numa separação, onde moravam as pessoas numa única casa, vão acabar morando em duas casas, então as despesas são maiores, é muito comum que o padrão de vida caia. E isso é que cabe ao juiz adequar. Eu trabalho em desenvolvimento de bolsas femininas. E a ajuda que eu tenho, a minha rede de apoio é minha mãe, a minha filha mais velha, a minha comadre. São pessoas que eu posso contar de falar assim, olha, vai sair da escola um pouco mais cedo, você pode pegar para mim? Ou vai precisar levar em algum lugar? Você pode fazer esse favor para mim? É sempre assim. Financeiro eu não tenho de ninguém, mas aquela rede de apoio, de amizade eu tenho, graças a Deus. O estado de São Paulo registrou de janeiro a outubro de 2017 uma média diária de 64 prisões de pais que não pagaram pensão alimentícia para os filhos. Ao todo, foram realizadas 19.715 detenções. Fico maluca. Eu sempre trabalho, faço bico, estou sempre trabalhando
porque eu morro de medo de faltar alguma coisa já no dia de hoje. Imagina o futuro. Aí eu fico também, a minha filha mais velha é muito mãe dos meus filhos também. Então a gente trabalha junto em prol da educação das minhas crianças. Após a separação, não são só os filhos que têm direito de receber o benefício. Ex-cônjuges, desde que se enquadrem nos requisitos estabelecidos em lei, também têm direito. Agora, existem aqueles casos em que é muito comum a mulher, que já está com 60 anos, nunca trabalhou, nunca se preparou para uma vida de trabalho fora de casa, ela se vê numa situação periclitante naquele momento do divórcio. Então, aí nesse caso, a obrigação baseada na solidariedade do ex-casal é deferida, então, a pensão, ou por um tempo até que a pessoa possa se levantar, ou enquanto for necessário. Pensão para o ex-cônjuge, tanto homem quanto mulher, ela precisa ser levada em consideração o patrimônio na época do casamento. Então, por um tempo, é sempre interessante a gente demonstrar isso, que a pensão para o ex-cônjuge ela precisa ser determinada por determinado período. Ela tem que ser levada em consideração o valor dos rendimentos durante o casamento para que se mantenha o padrão de vida durante a vigência desse casamento. Olha, para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto, eu converso aqui dentro do estúdio com o consultor jurídico Tiago Rodrigues Pizarro. Ele é especialista na área de direito civil, é mestre em direitos difusos e coletivos pela PUC de São Paulo e é professor universitário e também professor de pós-graduação. Tiago, muito obrigado pela sua colaboração com a gente aqui no Realidade em Pauta. Boa noite, Hélio. Como sempre, um prazer participar aqui do Realidade em Pauta e vim aqui para esclarecer todas as dúvidas e trazer aí a maior possibilidade de esclarecimento possível. E olha, a gente começa já, eu começo já dizendo que na nossa conversa aqui fora do ar eu já descobri alguma coisa que eu não sabia, Tiago, e talvez o telespectador também não soubesse. Quando a gente fala de pensão alimentícia, normalmente a gente pensa em um casal que se separou e um dos cônjuges vai ficar com os filhos e vai receber do outro um auxílio mensal. Mas a pensão alimentícia se estende muito para além disso, né? Exatamente. Bom, é importante que as pessoas saibam que a pensão alimentícia, ela não existe, não é um dever só dos pais para os filhos, do marido para a ex-mulher, ou da ex-mulher para o ex-marido também é muito comum de acontecer, entre neto e avô, mas pelo Código Civil existe a possibilidade de se pleitear uma pensão alimentícia até mesmo do seu irmão. Então, no parentesco, até o 4º grau é possível pleitear essa pensão alimentícia. Então, obviamente, que existe uma graduação legal. Você só pode pedir essa pensão alimentícia para o seu irmão se não existir ou se não existir a possibilidade do seu pai, da sua mãe, dos seus ascendentes ou dos seus descendentes diretos em prover essa pensão alimentícia. E caso só um irmão tenha essa possibilidade, o Código Civil permite que você pleiteie essa obrigação alimentar do seu irmão. Você entra com esse pedido na justiça e o judiciário acaba concedendo essa pensão alimentícia no caso de irmãos, mais uma vez ressalto, inexistindo a possibilidade ou inexistindo ascendentes, descendentes ou outras pessoas na ordem legal. Claro. E também há de se convir que esse irmão precisa ter condição financeira também. Exatamente. Um dos requisitos legais, quando a gente fala em pensão alimentícia, todo mundo sempre fala em um binômio. Possibilidade e necessidade. Possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe. Isso vale para pai, marido, mulher, avô, avó, neto. Então, existe uma via de duas mãos. É possível um avô pedir para o neto pedir para o avô,
filho pedir para o pai, até o contrário também, um pai que já está idoso, que está numa condição pior, e um filho que está bem de vida, é completamente possível. E esse filho, ele nega uma assistência material, é completamente possível esse pai que já é idoso, essa mãe que já é idosa, pleitear uma pensão para um filho que está bem de vida, que está numa situação boa e que não o ajuda. A pessoa que é beneficiária da pensão alimentícia, ou digamos assim, não a pessoa, mas, por exemplo, a pensão alimentícia, no caso de uma separação, de um divórcio, vai para atender a criança e a mãe ou o pai, ou é destinado para o filho? São pensões distintas. Existe duas? a pensão alimentícia para o filho, que é em razão aí da paternidade, mas é possível também pleitear e ser concedida uma pensão alimentícia para o ex-companheiro. Vale para quem é companheiro, para quem é casado, para todo tipo de relacionamento. Hoje em dia, a gente fala também na união estável, né, que é o companheiro, que também tem os mesmos direitos que o casamento, e na ruptura dessa união estável, também é possível pleitear essa pensão alimentícia. O único detalhe que existe é que essa pensão alimentícia para o companheiro, para o ex-cônjuge, ela é condicionada à impossibilidade desse cônjuge de gerar recurso. Por exemplo, um momento de desemprego, uma doença grave que impossibilite. Então, existem certas condições para isso. E também, normalmente, quando essa pensão é estabelecida no momento da ruptura, no divórcio, no momento da cessação da união estável, é comum a justiça estabelecer um período de tempo para que essa pensão ela seja dada, para dar tempo para a pessoa conseguir arrumar um emprego, conseguir mudar a situação de vida dela. E como é que se chega a um cálculo de quanto é que o devedor precisa pagar? Normalmente, o que se fala é que para que se mantenha a situação anterior. Existe não é uma regra legal, é uma regra convencional. Quando se fala para um filho, é comum se falar em 1/3 do rendimento do pai. Só que isso não é uma regra nem legal e nem que vai valer para toda a situação. Casos extremos, como por exemplo, de uma pessoa que ganha muito, um artista famoso, um empresário que tem muitos recursos, obviamente ele não vai precisar destinar 1/3 de tudo que ele ganha para pagar, por exemplo, a pensão para um filho, ou 2, ou 3, enfim. E também quem não tem muita renda, também um trabalhador que ganha um salário mínimo mensal, se ele destinar 1/3 do que ele ganha, muito provavelmente ele vai prejudicar a própria condição de vida. Então, o primeiro norte, ou o primeiro passo que se tem, é uma tentativa de manter a situação anterior. Quando existe a situação... Quando você fala a situação anterior, a situação financeira... Situação financeira anterior, antes da ruptura. O caso que mais ocorre é esse, de uma separação, de um divórcio, e o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, de repente, vamos imaginar a hipótese com um filho só. Tem que manter mais ou menos o mesmo padrão de vida. Tentar manter o filho na mesma escola, tentar manter com o mesmo plano de saúde, de repente um curso de inglês, uma academia de ginástica. Então, é tentar manter. Obviamente que quando você tem duas pessoas gerando renda numa mesma casa, o nível de vida é melhor do que essas duas separadas, passando a pagar 2 aluguéis, 2 contas de água, 2 contas de luz. Então, a tendência, sempre que ocorre uma separação, é o nível de vida cair um pouco. E a pensão alimentícia é estabelecida justamente para tentar manter esse padrão mais próximo possível do que era antes. Certo. A gente tem que ir para o intervalo agora, Tiago. Daqui a pouco a gente volta com essa conversa aqui e também com a continuação da nossa reportagem para você conhecer 2 casos atípicos nessa conjuntura aí de pensão alimentícia. A gente volta em 2 minutos.